Olá, amigas e amigos que curtem, que compartilham nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza, o nosso programa Cena Legislativa, que é o seu programa semanal de debates que impactam o mundo da política. E a gente não pode falar de política em 2026 sem tratar das eleições. E para falar de eleições, o nosso convidado de hoje é o jornalista Erivaldo Carvalho, que cobre política e eleições há muito tempo, né? Já está aí nessa luta. E eu vou conversar com ele agora sobre o cenário estadual. O que é que a gente tem, Erivaldo? Primeiro, agradecer a sua presença aqui. Sou seu leitor, acompanho a sua produção no seu blog, acompanho a sua, o seu trabalho de estar ali no calor do momento, né? Que é difícil porque é clichê a gente dizer, porque a política é dinâmica, então aquilo que você produz hoje, amanhã já se transforma. Então, agradeço a sua presença e vamos falar sobre o cenário estadual. Vamos. Eu agradeço o convite, é uma honra tê-lo aqui. Um programa que eu vi nascer e que hoje está se expandindo, agregando valor. A sua pessoa é um cartão de visitas impressionante para o programa, com a sua credibilidade acadêmica e analítica, né? Sim. Nós, da imprensa cearense, devemos muito à sua sabedoria, à sua inteligência, à sua experiência. Vamos falar de política. Puxa aí, levante a bola que a gente corta aqui. Vamos lá. Nós temos praticamente dois blocos, né, se formando, né, assim, em fase de consolidação. A gente tem o bloco do governo, né, vamos falar em linguagem de carnaval ainda, né? Isso. Tem um bloco do governo que ainda não se decidiu pelas vagas do Senado, né? Ao que me parece, Erivaldo, já tem ali o que tem mais avançado são as composições de deputado estadual e federal, né, a preço de hoje. Isso. Eu vejo que isso está mais avançado na composição dos partidos, mas ainda não há uma definição sobre Senado. Nos últimos momentos, nas últimas 2 semanas, houve um discurso mais fortalecido de reafirmar a candidatura à reeleição do governador Elmano, que em outros momentos ficou naquela se Camilo vem, se Camilo não vem, Isso, né? isso. E você tem, do outro lado, uma oposição que ainda não, a preço de hoje, novamente, ainda não cravou se o ex-ministro, o ex-governador Ciro Gomes, se ele vai realmente ser candidato ou não. Dos nomes que estão listados, é o que está melhor posicionado lá nas pesquisas. Eu acompanho, já vi pesquisas de vários institutos diferentes, lhe dão ali uma margem ou um pouco, um pouco superior à do Elmano, ou numa situação de empate técnico, mas sempre ali num cenário competitivo. E aí eu lhe pergunto dos dois lados, o que é que falta para o grupo do Abolição, para sair realmente e ganhar as ruas, e o que é que falta, qual é o nó da oposição a esse mesmo grupo, o grupo do Abolição? Legal. Cleiton, você foi muito próprio ao colocar os dois blocos ao mesmo tempo, ao abordar a eleição no Ceará em 2026, porque um está de olho no outro. A oposição está de olho no que acontece na base governista e vice-versa. Quer ver? Se, por exemplo, o Cid Gomes, um senador de muito respaldo político na base governista, não tiver uma voz ativa e decisiva até certo ponto, porque ele é líder, mas compartilha o poder com outros líderes, se ele não tiver uma voz ouvida, se ele não tiver um voto qualificado, ele pode mudar o rumo das coisas, né? Se, por exemplo, as pesquisas seguirem nesse ritmo e aquela especulação virar fato de o ministro Camilo Santana vir a disputar o governo do Estado, do outro lado, o palanque também ele vai ter de se mexer. Primeiro que
O Cid tem compromisso com o Eumano, não tem com o Camilo se o Camilo entrar. O Cid é irmão do Ciro, que é o pré-candidato do PSDB. Então, há um intrincamento de movimentos muito sinuoso e muito delicado. Um está esperando por outro. O fato é que o calendário eleitoral está correndo. Esse time está sendo aproveitado da maneira mais otimizada possível. Há algumas variáveis, como eu costumo falar, nacionais que impactaram diretamente aqui no processo, né? A situação do PL, do União Brasil. Sim. Ainda hoje aqui, por esses dias que eu estou gravando esse programa com você, eu ouvi de fontes que o Ciro, a interrogação sobre o Ciro, saiu ou não candidato, é que ele está com o olho no cenário nacional, ele não sabe o que é que vai sair aí dessas composições que envolvem PSD, União Brasil, o próprio PSDB, onde ele está novamente. Sim. Então, tudo isso leva a gente a entender o seguinte, que vai ser uma eleição, como poucas vezes, Cleiton, a gente teve no Ceará, de tudo ser empurrado para o limite do tempo, e aí quando a gente fala em limite do tempo, ninguém está falando agora da janela partidária, ninguém está falando da desincompatibilização, a gente está falando lá para o meio do ano. As convenções. Das convenções. Daqui para lá, outras pesquisas virão, o governo está acelerando o seu processo de entrega, ao momento em que a Justiça Eleitoral ela vai para o defesa eleitoral, em que os pré-candidatos, né, não poderão participar de atos que envolvam a gestão pública. Teremos muitos personagens na praça disputando, eles que sairão até o dia 3 de abril. Né? Agora, eu diria que o processo ele está amarrado, eu diria que o processo está amarrado no apoio do PL, mais PL do que União Brasil, ao Ciro Gomes, porque a minha tese é essa. A minha tese é essa. Com o PL e União, o Ciro vai com uma certa margem de chance, com uma certa chance de ser eleito. Se o Ciro vai só com um dos dois, é um risco. Principalmente se for só com União Brasil. E se o Ciro for sem nenhum dos dois, é suicídio. Eu acho que ele está crescido e experiente para perceber esses três cenários. Sem o PL e o União, ele não vai. Com um dos dois, ele vai mais sabendo o risco, talvez calculando, e sem nenhum dos dois, ele não vai. Então, e se for, vai ser suicídio. Isso vai impactar, porque a eleição ou reeleição do Eumano, no cenário de hoje, em que o Eumano é pré-candidato, é uma eleição, como se diz, barata politicamente. Eu não estou falando de compromisso financeiro, de compromisso com o prefeito, eu estou falando que a conta política ela é menor, porque você tem mais margem de manobra. Quando você tem uma oposição que está ameaçando, os próprios aliados, eles se sentem mais à vontade na hora de cobrar, né? Eu conversei com pessoas ligadas ao governo e disseram, olha, uma das boas notícias para nós, que estamos aqui há 2, 3 meses esperando uma reunião no governo do Estado, é a pré-candidatura do Ciro, porque há um processo de valorização. Mas, enfim, em síntese é isso. Um está olhando para o outro, acho que alguma coisa aí passa pelo PL, pelo União Brasil, e também por esse movimento, né, do Camilo Santana, que vem ajudar, a especulação de que ele seria candidato a preço de hoje. Eu acredito que não, porque tem mais interrogação na oposição do que no governo, portanto, é a esperar, né? E a novela Senado, né? Assim, a gente não consegue visualizar nesse momento as vagas na oposição. E a gente tem aí pelo menos 10 pré-candidatos que eu estou lembrando aqui assim. Pela ala governista. O que é que vai acontecer? Primeiro, Erivaldo, se decide, vamos pegar a oposição, se decide ou o nome do Ciro ou não, para depois descer para o Senado e para as outras composições, porque a gente esquece que tem nome de vice.
Existe a suplência de Senado que também acaba caindo no colo de muita gente, né? Assim, você tem... eu estava vendo uma análise sobre a composição do Senado, um número muito significativo Sim. de senadores suplentes que estão lá porque o senador foi concorrer a governador e foi Isso. ser ministro. Então, assim, a gente acaba não citando quando a gente está analisando, mas é também um ativo importante, né? Uma primeira suplência, Claro. um ativo de vice. Como é que você vê essa disputa aqui no Ceará para o Senado Federal? Muito bem. O senador Cid, ele tem uma leitura de que o tamanho do grupo... Eu concordo com essa leitura. O tamanho do grupo é o que define mais ou menos seu lugar à mesa da negociação. Ele diz que o PT, por ter cabeça de chapa, ele já liquida a fatura de participação nas 4 principais cadeiras, que é governador, vice e os 2 titulares para o Senado, não estamos falando dos suplentes. Isso. Né? Viria em seguida o próprio PSB dele, por ser o maior partido em prefeitura e em gestão, tarará, a própria liderança dele, ele faria a escolha da segunda posição. Se ele escolher vice-governador, ele deixa as 2 vagas de Senado livre. Né? Essas 2 vagas de Senado, na sequência, seria para o PSD, que é a terceira força, e a outra, fala-se muito, há até quem diga que é uma promessa já assim, reafirmada para o hoje deputado federal Eunício Oliveira. Se o Cid escolhe não a vice-governadoria, mas uma das 2 cadeiras para o Senado, né, aí a força que viria depois, o PSD, né, escolheria ou o Senado ou a própria vice que Cid não escolheu. Então, é mais ou menos esse desenho que E o Cid Guimarães coloca. entra onde? Pois é, o Guimarães, ele entra... Porque ele não parou de se movimentar. Não se parou. E tem, impressionado, eu recebi imagens, inclusive, de drone nos ambientes onde ele está. Assim, a força que ele reúne, chega a reunir... prefeitos, né? 10, 15 prefeitos do Cariri, é muita força. Eu digo assim que... Estou falando do raciocínio do Cid, Sim. quando ele vai colocar isso. Inclusive porque o próprio Cid, ele é muito contra, fala isso muito claramente, até ensaiou romper com o governo, quando ele fala de hegemonismo político do PT. O PT se defende dizendo, olha, ninguém tem culpa se a gente tem uma proposta, o eleitor vai lá e vota. Né? Então, assim, o PT é do tamanho que é no Ceará e no Brasil, vamos e convenhamos, porque é uma máquina de voto e se profissionalizou no processo. Então, assim, que os outros aprendam para o bem ou para o mal como é que se faz isso, né? Como é que o presidente Lula ganha 5 eleições para a presidência da República, né? Mas, enfim, voltando aqui ao Ceará. Então, esse desenho, ele é muito justo do ponto de vista do Cid, né? Repetindo, ele vai ali colocando o tamanho do personagem ou do grupo no seu devido lugar e aí fecha a chapa. Só que não é tão simples assim. Onde está o espaço dos republicanos, do Chico Feitosa, né? O Guimarães, ele vai ceder mais uma vez, ele que tem uma vida dedicada ao PT, ao lulismo, aqui no Ceará, ajudou muito a costurar o partido. O Guimarães é um personagem que construiu muito do PT no Ceará com mochila nas costas, pegando ônibus, certo? Chuva acima, sol abaixo, fazendo campanha em cima de tamborete em praça pública. Então, esse PT de hoje, ele meio que, digamos assim, é uma geração que tem dificuldade em reconhecer isso. Mas, enfim, o Guimarães é um personagem que precisa ser ouvido. A gente sabe que temos outros espaços, né, a serem ocupados. Mas eu diria que, nesse ponto, o governo está desenhado mais ou menos por aí. A gente teve aquele almoço do Cid e do Eumano, né, em que saiu dali uma conversa, os bastidores especulam de que o fator Júnior Mano para a indicação para o Senado estaria mais ou menos encaminhado. Depois, o Eumano vai a um evento do Eunício e rasga loas
e lantejoulas para ele no encontro do MDB. Então, muito indica ali que você já tem encaminhado os 2 nomes do Júnior Mano e do Eunício para o Senado. A vice ficaria em aberto. O Domingos Filho tem sonho de voltar à batalha pela abolição. O PSD indicando ele para vice não seria surpresa. Recentemente... Sem uma mulher na composição? Fala-se em substituição de uma mulher, mas assim, o PSD tem cartas na manga. A própria Patrícia Aguiar, né? Sim. Hoje prefeita de Itauá, né? Mais recentemente, a gente teve em espaços públicos fotografados Cid Gomes e Chaguinha, lembrando que ele deve entrar no jogo. Fala-se até de ser para vice-governador. Já até escrevi sobre isso há alguns meses atrás, né? Mas, então, está em aberto esse ponto aí para o governo. O desenho, a dificuldade é de pessoas que certamente irão ter que recuar, vão ter que repensar, pessoas ou grupos, né, partidos. Na oposição, tem um pouco aí de dificuldade, porque, mais uma vez, se o PL entrar... É outra história, né? O Alcides Fernandes, pai do André, vai ser um candidato ao Senado. Se a União Brasil entrar, certamente o capitão Wagner vai entrar como uma senatória, né? Aí o Roberto Cláudio fica muito pesado a participação do União Brasil, você tendo o capitão Wagner para o Senado e o Roberto Cláudio para a vice de uma eventual candidatura do Ciro, né? Agora, uma coisa é certa, se o Ciro não for, muda tudo na oposição, porque a gente vai ter, no máximo, aí, a figura do Roberto Cláudio para puxar esse bloco, liderar esse processo, e aí fica difícil. Então, eu diria que, a preço de agora... Senador Girão, Erivaldo. O senador Girão parece que vai correr carreira solo, né? Assim, ele tem uma disposição de disputar o governo, né? Acredito que reeleição está fora de cogitação, a reeleição para o Senado, né? Ele recebeu afagos da Michelle Bolsonaro, Sim. É bem visto aí pela cúpula do bolsonarismo, até mesmo aqui no Ceará, né? Há muito... mais raiz, né? Mais raiz. Tem um pouco aquela condição de... uma fonte me falou, Erivaldo, o senador Girão tem uma crença espírita, os evangélicos vão votar em espírita. Então, entra esses miúdos aí, né, da coisa como anda, né, porque na hora de uma polarização, toda vertente conta, mas eu diria que hoje, na oposição, você tem uma dificuldade maior de montar essa chapa, porque depende de muitas variáveis. O governo, talvez o maior problema seja ter mais cacique do que índia, né? Você, como se diz no popular, você tem muito mais pretendentes, bons pretendentes, do que cadeiras a ocupar. É diferente na oposição, de além de ter poucos nomes para ocupar esses espaços importantes, ainda depende, como eu falei agora há pouco, de outras variáveis e que, como o nome já diz, não são controláveis, né? Deixa eu pegar um gancho aqui um dos pontos da sua fala. A gente está observando que, desde que voltou de viagem, o Ciro ele participa ativamente das articulações políticas, né? Assim, não só em Fortaleza, ele viaja, ele recebe lideranças, ele montou uma agenda, e isso não é secreto, né? Isso a gente vê nas redes sociais. E aí, um ponto que você colocou, que inclusive a imprensa nacional vem dimensionando, de uma possibilidade dele vir a ser vice do Ratinho Júnior, lá no, né? O Ratinho vinha a ser candidato. Existe esse desenho, né? Que inclusive a Folha de São Paulo chegou a mencionar. Mas como é que fica, Erivaldo, por exemplo, você vem até os últimos minutos do segundo tempo, você liderando, né? Assim, ali as movimentações, como é que fica você trocar, né? Assim, o piloto, digamos assim, quando já está que o negócio está pegando. Quando o avião está taxiando. Isso, já, né? como é que isso, na sua avaliação, independente de quem seja o nome, né? Se vê ser Roberto Cláudio ou um outro nome, isso não atrapalharia
as próprias articulações, porque quando uma figura ela se coloca como liderança, ela fecha acordos, né? Isso. Então ela faz pactos. O cara faz pacto com o prefeito, faz pacto com a liderança. Quando essa figura, se acontecer, que a gente está aqui especulando, se acontecer do Ciro não ser a liderança, isso não atrapalharia o jogo da oposição? Certamente porque uma liderança, ela cria, e aí é isso que anima a oposição no Ceará, ela cria uma expectativa de poder. As pesquisas, isso. Quando você coloca Ciro liderando, aquilo cria expectativa na própria corrida para a Assembleia, para a Câmara dos Deputados, para os nomes ao Senado. Você tem portas abertas já na perspectiva de arrecadação de fundo eleitoral, né, de apoio, né, financeiro para a campanha. Você consegue virar apoios, né, as famosas viradas, né, porque nessas conversas muita coisa é prometida. Não nos enganemos, Cleiton, que muito do que se conversa, dependendo do tamanho da liderança, envolve a eleição de 2 anos para frente. Claro. Se você vai conversar com um líder regional, um presidente de partido, etc., você amarra, ou pelo menos você dá ali uma alinhavada no que poderá vir a ser uma costura ali bem feita depois que o governo começar. Você aponta para quem vai dirigir a Assembleia Legislativa, quais as secretarias, em que áreas fulano Beltrano vai atuar mais, quem vai participar do plano de governo. Então, assim, tem N itens que são colocados no organograma de uma pré-candidatura. Agora, Ciro, provavelmente, quando diz que está construindo um movimento, né? Quando lá atrás, hoje menos, quando ele falava muito de que o Roberto Cláudio seria um candidato, né? Inclusive, ele apoiou o Roberto Cláudio há 4 anos. Sim. Então, assim, deixava ali um pouco a porta meio que entreaberta. Hoje, eu diria, e aí, com a voz da oposição, diria que ele passou do ponto de retorno. Porque, inclusive, de quando ele começou para cá, praticamente não se ouviu outro nome na oposição. Isso. Quer dizer, tem um Eduardo Girão, mas correndo por fora. Se você coloca o Ciro nessa condição, realmente ele pode jogar um balde de água fria na oposição. A não ser que, e aqui não contei ironia, a não ser que ele esteja esperando por algumas variáveis, né, que inviabilizem a candidatura dele. Por exemplo, se o PL não for com ele, se a União Brasil não for com ele, ou pelo menos só um dos dois for, dentro de uma teoria que eu coloquei agora há pouco, de uma tese de que ele ficaria inviabilizado, ele pode perfeitamente chegar e dizer, olha, eu tinha conversa com fulano, com Beltrano, com Ciclano, tarará, não sei o quê. Essa conversa não evoluiu para onde eu imaginava que fosse, que aí seria a sedimentação do meu palanque, do meu arco de aliança. Portanto, eu não vejo condições políticas de seguir com o movimento. Sim. Perfeito. Ele já perdeu 4 vezes no Nacional. Aqui, da última vez, tirou o 3º lugar. Então, uma ida a Paris a mais ou a menos não vai fazer diferença. Sim. É isso. Aqui a gente encerrou essa primeira rodada de uma análise da conjuntura estadual. Quero agradecer ao jornalista Erivaldo Carvalho por esse alinhamento, essa construção de personagens e enredos, né, que faz com que a gente acompanhe com mais propriedade. E vamos falar mais sobre as eleições. Vejo vocês no nosso próximo programa.